Bom, vamos lá dar início ao nosso conteúdo de geografia. Hoje nós vamos, de uma maneira online, revisar o que foi passado para vocês nessa semana na aula de geografia, que tem como conteúdo principal, né, como tema, a população do Brasil hoje. A atividade que eu passei de dever de casa é para ser entregue hoje, então eu já vou explicar e já vou corrigir a atividade com vocês, beleza? Vamos lá. Aqui na página 23 diz o seguinte: ao longo da história, a população mundial tem ocupado diversos espaços do planeta. Além dessa ampla distribuição, há um intenso crescimento de número de habitantes. Hoje somos cerca de 7 bilhões de pessoas. O Brasil está entre os 5 países mais populosos do mundo, com mais de 208 milhões de habitantes. Então, gente, a população ela tem crescido constantemente. A todo tempo tem pessoas nascendo. Ao mesmo tempo que tem pessoas morrendo, tem pessoas nascendo também, tá bom? E tem pessoas, além de questão de terem pessoas nascendo, também temos que levar em consideração as pessoas que se mudam de uma cidade para outra, as pessoas que se mudam de um estado para o outro, as pessoas que se mudam de um país para o nosso país, tá bom? Então a gente tem que levar em consideração todas essas questões que fazem com que a população cresça, que fazem com que a população aumente, tá bom? Não é somente o nascimento de novas pessoas, mas também quando pessoas se mudam para cá para o Brasil, isso também conta no aumento da população, tá bom? Que inclusive vamos ver o nome de cada um desse tipo de crescimento na página seguinte. Agora eu quero que vocês grifem para mim, por gentileza, a primeira frase, que é ao longo até o primeiro ponto, tá bom? Ao longo da história até planeta, tá bom? Somente a primeira linha até o primeiro ponto. Grifem para mim, por gentileza. E vamos para a página seguinte, que é a página 24, tá bom? Na página 24, nós temos o mapa mundi, né? O mapa, que ele vai nos mostrar os países que são mais populosos, tá bom? Nós temos que levar em consideração que o tamanho da terra, o tamanho do país, nem sempre está relacionado, está correspondente ao número de habitantes, porque o Brasil, ele é grande, os Estados Unidos também é grande, mas quem tem mais pessoas habitando o local é a China, que é bem pequenininho. Da mesma forma, dentro do Brasil, por exemplo, o Amazonas, lá é grande, lá é enorme, mas São Paulo, que parece um grãozinho de arroz comparado lá no Amazonas, ele tem muito mais pessoas que o Amazonas, tá bom, gente? Então a gente não tem que levar em consideração o tamanho. Se eu quiser saber o tamanho territorial, qual é o maior, beleza, a gente vai olhar o tamanho do país e tudo mais. Mas como aqui é a questão da população, nem sempre porque quer dizer que o país é grande e a população é grande, muito pelo contrário, tá bom? Vamos lá. Nesse mapa aqui, ele nos mostra os países que são mais populosos, tá bom? O primeiro deles é a China, o segundo é a Índia, o terceiro, Estados Unidos, quarto, Indonésia, quinto, o Brasil, tá bom? Olha a Índia, gente. Gente, olha a Indonésia. São muito pequenos comparados ao Brasil. E mesmo assim, eles são mais populosos que o Brasil, tá? Então, a gente pode deduzir que por cada quilômetro quadrado que a gente fala que é um cálculo que é feito, tem muitas pessoas habitando no mesmo local, por isso que as ruas são sempre cheias na Índia. A gente consegue ver alguns vídeos, algumas coisas, né? Que mostram a Índia sempre cheia e com muito carro. E na China. Gente, vocês estão ouvindo o Socorro? Ele tá bem aqui do lado da janela. Eu tô falando, ele me persegue. Aí, ó, Socorro! Ele me persegue. Pra onde eu vou gravar o vídeo, ele vem atrás de mim. Eu juro pra vocês. E eu mudei de lugar, mudei meu estúdio, justamente por isso, mas parece que não adiantou. Ele quer participar da aula. Ouviram? Ai, gente, difícil, viu? Vamos lá, continuando.
Então, mais uma vez, lembrem-se, não quer dizer que, olha, gente, tá roubando a cena. Não quer dizer que o país seja grande, a sua população também vai ser grande, muito pelo contrário, tá bom? A gente pode ter como base a Indonésia e a Índia, os dois são muito pequenos e mesmo assim tem uma população enorme, tá bom, gente? Aí, vamos aqui para o texto que está embaixo do mapa, tá bom? Que diz o seguinte: embora esteja entre os países mais populosos do mundo, o Brasil não é um país muito povoado. Isso acontece porque o território do país é enorme, de modo que há muitos espaços vazios. Assim, a quantidade média de pessoas por quilômetro quadrado é baixa, pouco mais de 20. Em muitos países, essa média fica acima de 100. Então, quando fala quilômetros quadrados, é uma média, é um cálculo que ele faz para saber quantas pessoas cabem no determinado espaço. Aqui no Brasil, por conta do território que é grande, né? Nós temos cerca de 20 pessoas, temos muitos espaços vazios aqui. Diferentemente de outros que podem chegar a ter 100 pessoas por quilômetro quadrado. Então, é aquilo que eu falei, não quer dizer que o país seja grande, que a população vai ser grande também, tá bom? Aí aqui embaixo ele vai nos dar dois tipos de crescimento, que é o crescimento vegetativo e o crescimento demográfico, tá bom? O vegetativo é qual? É a questão da taxa de natalidade, tá? Também a de mortalidade. Então, o crescimento vegetativo a gente vai se basear somente por esses dois: quem nasce e quem morre, tá bom? Agora, o crescimento demográfico, ele vai acrescentar o vegetativo mais a taxa de imigrantes que vem para aqui para o Brasil, tá bom? Então, o vegetativo é somente a taxa de natalidade e mortalidade. Já o demográfico, ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre o crescimento do vegetativo, né, que é a morte e o nascimento, e o dos imigrantes, tá bom? Foi o que eu falei para vocês. A vinda dos imigrantes para cá também conta como um crescimento da população, tá bom? Eles estão agregando esse espaço, eles estão aumentando a quantidade de pessoas no espaço. Então, elas também têm que ser consideradas quando a gente for fazer esse tipo de cálculo, beleza? Na página seguinte, temos aqui alguns conceitos do estudo demográfico que fazem parte desse crescimento demográfico, tá bom? Temos a população, que é um conjunto de habitantes de uma área. Temos a demografia, que é o estudo das características da população. Temos a população absoluta, que é o total de habitantes em uma área. Temos a relativa, que é a questão de habitantes por quilômetro quadrado. Então, a população absoluta é o total mesmo. E a população relativa é de acordo com o quilômetro quadrado. Para eu saber a minha população relativa, eu tenho que pegar a quantidade total de habitantes, que é a população absoluta, e dividir pelo tamanho daquele território, para eu chegar a uma média de quantos habitantes eu tenho por quilômetro quadrado, tá bom? Que ele até exemplifica aqui embaixo, tá bom? Temos o populoso, né, que indica se o número absoluto é elevado, se tem muitas pessoas. Temos o povoado, que diz respeito à densidade demográfica, a concentração de população em determinada área, tá bom? Quando a gente olha aqui no mapa de 2014, nós podemos observar que, aquilo que eu falei, não é porque um estado é grande que a população também vai ser grande. Muito pelo contrário. Se a gente observar aqui no Amazonas, a gente pode observar que tá bem clarinho. É um dos maiores, mas tá bem clarinho, tá? E quanto mais escuro, mais populoso o local é, tá bom? Vamos lá, leitura. A distribuição espacial da população no território brasileiro é desigual. Grifem para mim essa frase. De a distribuição até desigual, tá bom? Na página 25. A distribuição até desigual. Estão compreendendo, gente? Por aqui tá tudo bem? Beleza.
Qualquer coisinha, se não tiver como ativar o microfone, manda uma perguntinha, fala um oi, alguma coisa no chat, tá bom? Que eu consigo ver do mesmo jeito. Continuando. Isso significa que há áreas onde existe muita concentração de habitantes e há áreas com pouca concentração demográfica. Com pouca concentração, desculpa. Nas áreas de alta concentração, podemos dizer que a população relativa ou a densidade demográfica é maior. Observe no mapa ao lado a distribuição da população brasileira pelo território. Foi o que eu falei para vocês, tá bom? Aí o que vocês vão fazer? Nesse quadro aqui que demonstra como fazer um cálculo, vocês vão grifar isso aqui, ó, população relativa, somente essa frase. Para vocês saberem, para eu descobrir minha população relativa, o que deve ser feito, tá bom? Continuando na próxima página. Na próxima página, ele vai falar sobre o IBGE, que é um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E a cada 10 anos, eles fazem essa atualização nos seus dados. Pelo menos aqui em casa, pelo menos uma vez passou um homem que fazendo pergunta: quantas pessoas tem, quantos quartos tem, quantos banheiros tem na casa, quantas televisões. Eles perguntam tudo, gente. Pergunta quantos carros, pergunta quem trabalha, qual é a renda mensal, pergunta se estuda em escola particular ou pública e qual é o valor que paga na mensalidade. Eles perguntam se tem quantas televisões tem. Gente, eles perguntam tudo. Para justamente eles fazerem esses dados, esse balancete que eles fazem, para que eles possam fazer esses mapas, para que eles possam fazer tabelas, entre outros, tá bom? Porque ele vai me considerar de baixa renda, ou seja, uma pessoa que não tem tanto dinheiro assim, de acordo com o que eu falar que eu tenho. Não é porque eu tenho uma casa própria que eu vou ser rica, muito pelo contrário. Às vezes eu posso estar tendo uma casa própria e estar passando dificuldade, não é verdade? Da mesma forma que eu posso estar morando de aluguel, pagando não sei quantos mil de aluguel e eu tô vivendo super bem, tenho uma condição financeira muito boa. Então, eles fazem esses dados para que eles possam ter uma noção, para que eles possam fazer um balancete, né, de como está a população e do crescimento da população. Porque, por exemplo, hoje, se ele perguntar quantas pessoas moram aqui nessa casa da minha mãe, quando eles perguntaram, eram somente 4. Meu pai, minha mãe, eu e minha irmã, certo? Mas a minha irmã se mudou para Portugal. E agora tem o Paulo e a Helena. Então, aumentou como se fosse uma pessoa aqui. E com a faixa etária, com a idade diferente, porque ela é uma criança, ela é um bebê ainda. Não é uma bebê, ela é uma criança, tem 3 anos, tá bom? Da mesma forma que a idade do Paulo é diferente da minha irmã. Então, eles perguntam a idade, perguntam tudo quando eles fazem esse tipo de entrevista, tá bom? Vamos lá. Esse parágrafo bem aqui, tá, gente? Da página 26. Os dados demográficos são organizados no Brasil pelo IBGE. A cada 10 anos, o IBGE realiza o censo demográfico, com o intuito de conhecer as principais características da população, tais como onde moram, se é área rural ou área urbana, o tipo de moradia, a idade, o gênero, etnia, religião, grau de escolaridade, saúde, etc. Eles perguntam tudo mesmo, gente. Esses dados são coletados por recenseadores, funcionários de governo que realizam uma entrevista com a população por meio de um questionário eletrônico. Esses dados são organizados e os resultados são divulgados para a gestão pública e toda a sociedade. Tá bom? Então, gente, aqui nesse Saiba Mais, na próxima página, vai ter a pirâmide etária. Essa pirâmide etária, ela divide entre o gênero masculino e o gênero feminino. E eles vão preenchendo de acordo com a quantidade de pessoas que tem aquela determinada idade, tá bom? A base são as crianças, o corpo são os adultos e o ápice são os idosos, digamos assim, tá bom? Então, quando a maior concentração de população está no ápice, quer dizer que a população tem mais idosos. Quando a população está na base, em maior concentração, quer dizer que a população tem mais crianças. E quando a população está no corpo, quer dizer que tem mais adultos. Então, quando essa pirâmide etária, né, ela é formada,
ela ajuda muito o governo a saber o que está precisando. Se eu tenho uma cidade que a minha pirâmide etária tem mais crianças, a base está em maior quantidade, obviamente eu vou saber que eu preciso investir mais nas coisas de crianças, ou seja, escola, né, na educação, em parques bem feitos, né, para que eles possam ter momentos de lazer, entre outros, tá bom? Nas pracinhas e tudo mais. Se a faixa etária for maior no corpo, que são os adultos, aquele local, aquela cidade, aquele estado, eles vão pensar em aumentar a oferta de emprego, tá bom? Eles vão pensar em colocar mais empresas para que eles possam gerar mais empregos para aquelas pessoas, tá bom? E se for no ápice, eles vão querer investir na questão da saúde também, né? Para que eles possam ter pelo menos uma saúde boa, né? Já que a maioria deles são aposentados, tá bom? Já vamos direto aqui para a página 27, tá bom? Aí aqui a gente pode observar, certo? Essa pirâmide aqui, que foi feita em 2010, tá bom? E ela foi... Cadê? Foi IBGE que liberou essa pirâmide aqui, porque tem a fonte explicando. A base, proporção de crianças de 0 a 19 anos. O corpo, proporção de adultos de 20 a 59 anos. E o ápice de idosos, população com mais de 60 anos. Tá bom? Leitura. A construção e a análise das pirâmides etárias são importantes para conhecermos a evolução da população e o nível do desenvolvimento social e econômico de um país, além de ser usada para orientar o planejamento público. Grifem todo esse parágrafo aqui, tá? Todo esse primeiro parágrafo, vocês podem grifar, tá bom? Essas 3 linhas aqui, essas 3 linhas de a construção até planejamento público, grifem tudinho para mim, tá bom? Grifem aí. Continuando no segundo parágrafo. Em 2010, aproximadamente 33% da população brasileira formava a base da pirâmide etária do Brasil, ou seja, crianças e adolescentes. Com a base cada vez menor ao longo dos anos, fica evidente a necessidade de se investir mais na qualidade da educação e de crianças e jovens, não somente na quantidade. O corpo alargado da pirâmide indicou uma maior proporção da população na fase adulta. Essa informação mostrou a importância da geração de empregos e da promoção de melhorias nas condições de vida do povo. O ápice, formado por 11% da população brasileira, representa a parcela dos idosos, tá bom, gente? Então, é aquilo que eu falei para vocês. De acordo com o crescimento de alguma parte, seja da base, do corpo ou do ápice, eles vão planejar, eles vão pensar em algo que favoreça essa população, tá bom? Se tem mais crianças e jovens, eles vão pensar na educação, em algo que favoreça eles, tá bom? Que dê uma melhoria de vida para eles. Se tiver em maior quantidade no corpo, eles vão pensar em algo que favoreça os adultos, tá bom? Vamos lá. Agora, nós vamos para a correção da atividade, tá bom, gente? Que está na página 28 e nós vamos até a página 32. Se eu não me engano, eu falei na videoaula de vocês que a página 31, qualquer coisa, nós faríamos juntos, não foi? Eu falei que na nossa aula online a gente poderia fazer junto e tal. Se eu não falei isso e vocês fizeram, de boa, a gente corrige. Se quem não fez, a gente faz junto agora, tá bom? Vamos lá. Lembrando que a página 30, vocês conseguiriam fazer sem ser todo mundo junto, tá bom? Porque a gente tem uma noção, a gente sabe quantas pessoas tem na nossa sala, tá? A gente pode não saber a faixa etária, mas a gente sabe de todo mundo que tá na nossa sala. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. Vamos iniciar nossa correção, tá bom? Número 1. Leia as informações a seguir e relacione as colunas na ordem correta. Eu já vou falar a ordem que vão ficar os números, tá bom?
Então, eu vou falar de uma forma bem pausada para que vocês possam ir corrigindo aí, tá bom? Conjunto de habitantes de uma área. Número 2. Estudo das características da população. Número 1. Número total de habitantes em uma área. Número 3. Número de habitantes por quilômetro quadrado. Número 4. Indica-se o número absoluto de habitantes. Indica se o número absoluto de habitantes é elevado. Número 6. E por último, diz respeito à densidade demográfica, isto é, demonstra a distribuição da população em determinada área. Número 5, tá bom? Então a ordem ficou 2, 1, 3, 4, 6 e 5. Tá bom, gente? Essa foi a ordem da número 1. Vamos agora para o número 2. Eu não vou ler esse texto com vocês, tá bom? Já vou direto para as respostas, tá? Lembrando mais uma vez, eu vou dar uma resposta central, assim, né? Uma resposta no geral, tá bom? E vocês podem ter respondido a mesma coisa, só que com as suas palavras. Mas se você ver que tá muito diferente mesmo, aí você me fala que a gente corrige direitinho. Beleza? Vamos lá, amores. Página 29 já, tá bom? Letra A. Quais são os dados demográficos representados na pirâmide abaixo? A população brasileira, né? Separada em gênero, masculino e feminino, e a faixa etária, tá bom? Aqui ele pergunta quais são os dados representados. Ele representa o quê? O sexo masculino e feminino e a faixa etária, tá bom? Isso aqui que está sendo representado, né, nesses dados demográficos, tá bom? Então, a letra A, a gente pode dizer que são os dados da população brasileira organizada em gêneros e faixa etária, tá bom? Essa é a resposta base, assim, para vocês se basearem na de vocês, tá bom? Na letra B diz: qual faixa etária concentra a maior parte da população brasileira? Gente, é só você analisar, né? Olhar direitinho a tabela e tal. E fica entre 15 a 19 anos e depois de 35 a 39. Não, peraí, galerinha, deixa eu só... Peraí. Olhei errado, desculpa. Fica entre 25 a 29 anos, tá bom? Que a gente vê que ela tá bem à frente, assim. 25 a 29 anos e 20 a 24 anos, tá? Quando a gente olha na tabelinha, a gente percebe que o risquinho laranjinha e o azul, eles ultrapassam os outros, tá bom? Então, é de 25 a 29 e de 20 a 24 anos, tá bom? Letra B, 20 a 24 anos e 25 a 29 anos. Tá bom? Letra B. Cadê? 20 a 24 anos e 25 a 29 anos. Beleza? Letras número 3. Observe com atenção o mapa, onde é possível verificar a densidade demográfica. Como é distribuída a população no território brasileiro? É distribuída de maneira desigual. Vocês até grifaram no texto uma parte que fala isso, tá bom? Então, número 3, letra A,
ela é distribuída de uma maneira desigual. Nós até, inclusive, grifamos uma parte no texto que fala isso, tá bom? Então, ela é distribuída de uma maneira desigual, tá bom? As proporções são diferentes, tá? Letra B. A área em que você mora está entre as de maior densidade demográfica, mais escura, ou nas áreas menos densas, mais claras. Deixa eu olhar aqui para eu conferir. A gente mora no DF, tá na de maior concentração, viu, gente? Tá bem escurinho, tá bom? Então, você coloca bem assim, maior densidade demográfica. Estou na que tem mais pessoas, maior densidade demográfica, mas você tem que falar que onde nós moramos, ela tem sim mais quantidade de pessoas morando por espaço, tá bom? Por quilômetro quadrado, tá? Então, aqui no DF tem sim. Mora no Goiás? Que legal, não sabia. Novidade pra mim, Pietro. Então, a sua tá, digamos assim, que tá no laranja, né? Que é mais próximo do DF. Deve ser no entorno que você mora, né? Então, tá mais próximo do DF. Então, continua também sendo populoso, tá bom? Tem mais pessoas por quilômetro quadrado. A densidade demográfica também é grande, tá bom? Agora, se estivesse bem clarinho ao redor do DF, aí você poderia falar que realmente diminuiu, tá bom? Tá no de menor concentração. Vamos lá, continuando. Na próxima página tem a questão, né, da sala de aula, tá bom? Que pergunta a quantidade de crianças, que vocês são quantos, gente? 8? 4 meninas e 4 meninos, certo ou errado? Isabelle, Isadora, Maria Luísa e Yara. Meninos, Davi, Pietro, Luigi e Arthur. Somos 8. Vocês são 8, tá? Meninas, temos 4. Meninos, temos 4. Tá bom? Número total de alunos. Quantos aqui de vocês têm 8 anos? Podem responder no chat, tá bom? Ligar o microfone e me responder, tá bom? Quantos de vocês aqui têm 8 anos? Alguém aqui tem 8 anos de idade? Não, né, gente? Quem aqui tem 9 anos de idade? Todos vocês, né? Todos vocês têm 9 anos de idade. Então, digamos que todos vocês da sala têm 9 anos de idade, tá bom? Tanto os meninos quanto as meninas, tá bom? Com base nos dados, qual é a população total da sala em que vocês estudam? 8, gente. Tá? São 8, tá bom? 8 pessoas e todos têm a mesma idade, de 9 anos. A população predominante na sala é formada pelo gênero do quê? Nenhum dos dois, é igual, é empate. A gente tem 4 meninos e 4 meninas. A maior parte da população da sala pertence à faixa etária de 9 anos, tá bom? Quando vocês forem preencher a pirâmide etária ao lado, vocês vão colocar o quê, gente? Nesse corpo do meio, tá bom? Vocês vão pintar 4 de meninos e 4 de meninas, tá bom? Na faixa etária de 9 anos de idade, tá? Na número 5, vocês já pintaram essa questão? Quem não pintou, pinte aí, tá bom? Nós somos o quê? Vocês são, né? 4 meninos e 4 meninas. Pintem 4 pra frente das meninas e depois 4 dos meninos, tá bom? Pintem aí, por favor.